A Champions League está de volta, senhoras e senhores. Estreantes, novo formato, novos personagens, novas histórias, mas o mesmo nível de futebol. É impressionante como a gente tem qualidade apresentada nos jogos da Champions, né? A gente vai falar como de costume, como vocês já estão acostumados, quem é mais tempo no canal, de cada um dos jogos dessa rodada e assim por diante. A gente começa nessa primeira rodada com o Real Madrid 3-1 para cima do Stuttgart. Um Real Madrid que foi bem surpreendido pelo Stuttgart. O resultado de 3-1 não pode, deixando bem claro, não pode mascarar o que foi uma partida ruim do Real. Na minha visão, assim, fica bem claro que o Real tem um primeiro tempo muito abaixo e o Stuttgart vai bem melhor no primeiro tempo do que o Real Madrid. Os 15 primeiros minutos pareciam que o time alemão estava em casa, quando o jogo era no Bernabéu. Foram 70% de posse de bola, mas muito mais importante do que a posse são as finalizações, a conversão dessa posse em oportunidades. E o Stuttgart teve 5 finalizações nos 15 primeiros minutos. Isso é muito, isso é impactante. O Courtois fez 2 belíssimas defesas nesses primeiros 15 minutos. E o Stuttgart, ele manteve uma organização tática muito bem planejada pelo Sebastian Ruinas, que é o treinador jovem, inclusive de 42 anos do Stuttgart. Um Stuttgart que, deixando claro, foi vice-campeão alemão na temporada passada. É um time que vem de um planejamento interessante, mas que ainda assim, contando com um treinador promissor, contando com um elenco que já está junto há um tempo, contando com a volta de um Davi, com jogadores interessantes, tem muito menos elenco do que o Real Madrid. O Ancelotti tem muito mais peças, cobranças, investimento, talento individual. E ainda assim o Stuttgart foi melhor no primeiro tempo. Só que, pro azar do Stuttgart, o Real Madrid está muito acostumado com essa questão de ser pressionado, mas acabar dando a volta por cima na partida, mudando o espírito da equipe no jogo. E assim fez. Com 1 minuto do segundo tempo, Kylian Mbappé, depois de um belo lançamento do Tchouaméni, achando um passe que eu até estranhei vindo do Tchouaméni, parecia assim um lançamento que a gente espera de um meia, mais criador, obviamente. Ele acha o Rodrigo em velocidade, consegue fazer uma belíssima jogada e fornece o gol. Ele dá o gol para o Mbappé. Na estreia do Mbappé na Champions com a camisa do Real, ele faz o seu primeiro gol importante para o Real, que não tinha vindo de um bom primeiro tempo, e mostra também um início do que é essa trajetória do Mbappé no Real. Real esse que sofreu empate pouco tempo depois. Era uma amostra do que o Stuttgart estava sendo capaz de fazer. Continuou incomodando o Real Madrid, por mais que depois tenha sentido um pouco o gol uns 10 minutos ali, mas começou a se encontrar no jogo e no escanteio conseguiu, depois de um desvio na segunda trave, a bola volta para um Davi, finalmente venceu o Courtois, 1-1, que permaneceu até os 70 e poucos minutos, né, que é quando o Modric, aí outra peça também que tem muito talento, e quando esse talento começa a decidir para o Real Madrid novamente. O Modric cobra um escanteio que é uma assistência, ele coloca a bola onde o Rüdiger precisava que ela fosse. O Rüdiger desvia de cabeça numa saída ruim do Nubel também, o goleiro do Stuttgart, e faz o 2-1, que viria a ser 3-1, com um ponto que é uma dessas novas figuras, um desses estreantes que a gente vai estar nesse vídeo, que tem que ser citado com um pequeno capítulo só dele. Endrick, né, cara? Eu ainda vejo, ou leio, ou ouço muita gente falar que o Endrick é fraco, que o Endrick não é esse jogador todo que dizem. Você pode questionar que ele não vai atingir o nível de, sei lá, um Ronaldo, um Neymar. Eu entendo isso, é completamente coerente que você diga isso. Só que você não pode dizer que ele é ruim, que ele é fraco, que ele não tem talento. O Endrick é diferente. Não tem como negar mais isso. O Endrick tem, na estreia pelo Real Madrid, ele marcou um gol. Na estreia pela seleção brasileira, ele marcou um gol. Na estreia na Champions, ele acaba de marcar um gol. Ele puxa um contra-ataque em velocidade no último lance do jogo e ele simplesmente tem, naquele momento, 2 defensores do Stuttgart. De um lado ele tem Vinícius Júnior, que para mim e para muita gente é o melhor jogador do mundo atualmente. Do outro ele tem Kylian Mbappé, candidato a melhor do mundo há algumas temporadas já. E ele decide finalizar de fora da área, acaba batendo até mal na bola, mas o suficiente para tirar do goleiro, que até bate uma certa roupa ali, e fazer um gol, que é um gol na estreia dele pela Champions, com o Bernabéu ansioso por esses primeiros passos do Endrick e já gostando do que está vendo. E o cara, mais uma vez, mostra a estrela interestelar que ele tem. Velho, o Endrick com 10 minutos de Real Madrid, ele fez seu primeiro gol na estreia pelo Real. Com 35 minutos de seleção brasileira, ele fez seu primeiro gol.
Com 15 minutos de Champions, ele fez o seu primeiro gol na Champions. Esse garoto é diferente. Esse garoto tem potencial para chegar muito longe. Ponto. A história tem que acabar aí. Dito isso, é um Real Madrid que jogou mal, o Stuttgart foi melhor a maior parte do tempo, e é muito nítido que o Ancelotti tem em suas mãos um coletivo instável, desconexo, que também sofre por lesões e por decisões erradas, porque o problema na zaga, por exemplo, que começa com o Carvajal na zaga, optando pelo Vázquez na direita, e o Militão só vindo entrar no segundo tempo, é um problema que vinha dessa instabilidade de lesões do Militão, tem a saída do Nacho, tem o Vallejo que ninguém confia nele aparentemente no Real Madrid, nem o próprio Ancelotti, e a lesão dos jogadores da base que vieram para a posição, mas também tem a decisão equivocada de não contratar ninguém para a posição. E aí ele vai fazendo esses remendos que deixam um time que ainda precisa se adaptar ao Mbappé, que ainda não consegue fluir perfeitamente com essa nova formação, que sente muita falta do Kroos, que sente falta do Nacho e que está incrementando o ataque com o Mbappé e ainda se batendo em alguns sentidos com o Vinícius Júnior. E que precisa de ajustes, isso é nítido. Vamos passar para o outro jogo dessa rodada, que foi um Liverpool 3-1 no Milan, em pleno San Siro. O Liverpool sai atrás do placar, sofre 1-0 com o Pulisic, vai buscar com 2 gols de zagueiros em cruzamentos de Alexander-Arnold, com até o primeiro, e a virada vem ainda no primeiro tempo com o Van Dijk, e o terceiro gol vem com o Szoboszlai na segunda etapa. O Liverpool tinha tropeçado contra o Nottingham Forest nesse final de semana na Premier, foi muito criticado inclusive, mas é um início promissor do Arne Slot, cara. Eu entendo essa questão do perder para o Nottingham em Anfield é difícil, mas o Liverpool tinha 3 jogos na Premier até aquele momento, 3 vitórias sem sofrer nenhum gol. E agora ele pega um Milan que tem como mudança de treinador, tem o Paulo Fonseca que chegou, é um Milan meio instável nesse início, mas não é fácil bater o Milan no San Siro. E o Liverpool não só venceu, como venceu virando o jogo e venceu criando oportunidades. Além dos 3 gols, tem 2 bolas na trave do Salah. É um Liverpool que pressiona também o adversário, que o Arne Slot preza muito por isso, e que cria chances. E que mostra ser um time com potencial para fazer uma boa campanha de Champions. Eu não vejo o Liverpool batendo no final. Apesar, porém, tem muita Champions pela frente ainda. Mas eu vejo o Liverpool com capacidade de chegar a oitavas, quartas, com a vida ok, sem passar muito sufoco, digamos assim. Passando para um outro grande time dessa rodada, o Bayern de Munique, cara. Aí a gente também tem um estreante, o Kompany, né? Treinador do Bayern, que eu, inclusive, gravei aqui pro canal falando que nem entendia como ele tinha chegado lá. Ele foi rebaixado com o Burnley na Premier e caiu para cima. Foi pro Bayern, contratado como treinador. Só que o primeiro jogo de Champions do Kompany já é histórico, né? É o primeiro time em Champions League que faz 9 gols em uma partida. Cara, é surreal. Eles fazem 3-0 no primeiro tempo, aí vem a substituição do Neuer no intervalo. O Dinamo Zagreb consegue fazer 2 gols e quando parecia que o Dinamo iria aprontar alguma coisa muito surreal, o Bayern diz, não, quem vai fazer algo surreal somos nós. E consegue fazer mais 6 gols. 9-2, um poker de Harry Kane, 4 gols, que o tornam o inglês com mais gols na história da Champions, que o torna um jogador com 53 gols em 50 jogos nessa segunda temporada já dele de Bayern de Munique, né? O cara tem mais gols do que jogos. Cara, já é muito injusto que o Harry Kane não tenha pelo menos um título nacional, cara. A carreira que esse inglês construiu, o tanto que ele é de muita qualidade, o quanto ele tem a capacidade de fazer gols, de se posicionar, de até gerar jogo para os seus companheiros, é inacreditável. Ele já merece um título há um tempo, não sei se vai vir nessa temporada, mas o Bayern dá mais uma lição para aqueles, inclusive, que estão desejando enfrentar o Bayern. Toma cuidado, porque é um time muito capaz e com muito poder de fogo. O Dinamo Zagreb que o diga. Ah, mas é o Dinamo. Meu amigo, muita gente enfrentou o Dinamo e outros adversários fracos. E foi o primeiro time que fez 9 gols em uma partida. Cuidado, porque o Bayern de Munique tem muito talento. E é importante a gente ficar mais de olho nesse trabalho do Kompany também. Outro treinador estreante é, como eu disse no início do vídeo, é muito estreante, é muita coisa nova pra gente analisar, muitas novas histórias. É o Thiago Motta,
que mostra também ser um time com potencial para alçar voos interessantes. Eu pensei numa lista com 3 times candidatos a serem uma surpresa, porque como funciona esse novo modelo, né, da nova Champions, né? A tabela com os 36 times, os 8 primeiros se classificam direto para as oitavas. Aí do 9º ao 24º tem confrontos ali, playoff, para ir para as oitavas também. Mas pensando em 3 times candidatos à surpresa para serem parte desses primeiros 8, eu pensei em Juventus, Aston Villa e o Bayer Leverkusen, que não é tanta surpresa assim talvez, é até à frente desses dois pelo desempenho e pela consolidação do trabalho. Mas a Juventus para mim está nesse time de surpresa. A Juventus é um time que tem um treinador muito interessante. O trabalho que o Thiago Motta fez no Bolonha é muito relevante. Ele chega para a Juventus, ele monta o time e contrata os jogadores que ele quer. Ele tem uma filosofia de trabalho que ele acredita muito e ele acredita em jovens jogadores, como Kenan Yıldız, o turco atacante que com seus 19 anos fez um golaço, o primeiro na vitória da Juventus por 3-1 contra o PSV. Tem qualidade técnica, tem um drible curto, finaliza bem. É um cara pra gente ficar de olho, chama a atenção de muita gente. E é o 10 da Juventus, né? A Juventus entregou a 10 pra ele, confia no cara. E o Thiago Motta, principalmente, vai dar muito espaço para esse garoto, que é titular. E um time que ele investe nesses jovens e faz muita cara dele. A Juventus deu carta branca para um treinador de muito bom nível. É um time promissor, é um time com potencial e já começa galgando pontos importantes para buscar uma vaga para as oitavas de final. A gente pode seguir falando de um outro time interessante, o Aston Villa. O Aston Villa é dessas equipes que, se quiserem fazer história e buscar uma vaga entre os 8, ou se quiserem inclusive se classificar para as oitavas chegando nos playoffs, vai ter que fazer o que ele fez hoje, ou ontem, dependendo de quando esse vídeo foi pro ar. Venceu o Young Boys por 3-0 na Suíça. Vitória com propriedade, vitória com gol de estreante no time na Champions, que é o Amadou Onana, o volante, muito bom no jogo aéreo. É um time organizado na mão do Unai Emery, um time que sabe jogar futebol e que contratou bem no mercado. Se ele pega esses adversários mais fracos da Champions, ele tem que vencer com propriedade. E assim o Aston Villa o fez. Fora de casa, goleando o adversário, criando muito, indo para cima e mostrando o potencial que tem. O Unai Emery é um treinador muito bom e com esse Aston Villa que ele tem carta branca para fazer o que ele bem entende e o tanto que ele já produziu, inclusive indo para Champions com Aston Villa via Premier League é muito difícil, é um time para se ficar de olho, tá? É um time interessante e vale a pena acompanhar com atenção. Assim como vale a pena, acompanhar o atacante sueco do Sporting. Viktor Gyökeres é alguém que a gente tem que ficar de olho, cara. Ele já começou a sua trajetória na Champions, é o primeiro jogo que ele fez na Champions, deixando gol. Vitória do Sporting para cima do Lille por 2-0 em casa. E o Gyökeres, que chega a 10 gols em 5 jogos nessa temporada, se não me engano a conta tá assim, ele começa a sua trajetória na Champions fazendo gol, mostrando mais uma vez do que ele é capaz de fazer. Atacante forte, alto, rápido e que finaliza bem. Um finalizador nato dentro da área, características parecidas até com a do Haaland, só que talvez até mais móvel. Então é um poder de fogo muito grande. Já é sonho do Arsenal, causou um burburinho nessa janela, mas para as próximas ainda mais. E se o Sporting busca uma classificação para as oitavas ali via playoff, vai passar muito pelo Viktor Gyökeres. Quem não viu jogando, veja. Quem não conhece ainda, procure conhecer. E foi isso, meus amigos. Esses foram os 6 primeiros jogos. É óbvio, a gente não pode vislumbrar ainda a classificação final, nem nada do tipo. Nesse formato de 8 rodadas nessa tabela, eu acho que a gente só vai começar a ver mais ou menos como ela vai se constituir para a terceira, quarta rodada em diante, mas temos um líder disparado, graças ao saldo de gols, o Bayern de Munique do Kompany, com seu 9-2, fez história e é o líder da competição até aqui. Amanhã tem mais, conto com a presença de vocês. Para o vídeo não ficar muito longo, se inscreva, curta, comente o que é que você acha, o que é que você mais gostou de ver nesse primeiro dia e compartilha para a gente ganhar mais seguidores e mais companheiros aqui na nossa família 10 e Fala. Valeu, tamo junto, tchau!